Então vamos lá, vamos falar sobre mais uma ação do mercado financeiro, tá? Eu vou comentar uma coisa aqui com vocês. Já aconteceu isso comigo já várias vezes, né? Porque eu já mexo com o mercado aí desde 2007 e muitas pessoas vieram me perguntar assim, Marcão, qual ação que eu devo investir aí para o longo prazo? Qual ação que você indica que é uma boa ação aí para o longo prazo? Pessoal, e esse tipo de pergunta é muito complicada. Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, ela não entende o que ela vai fazer, em que tipo de investimento ela vai colocar, em que tipo de ação ela vai colocar o seu capital. Então, ela não faz a mínima noção do que como funciona o mercado financeiro. E uma ação hoje, ela é boa, pode ter bons fundamentos há anos. Os fundamentos, depois de algum tempo, ele pode se deteriorar, né? Pode começar, a empresa pode começar a ir mal das pernas. E, logicamente, se acontecer isso com a empresa, provavelmente a gente deve começar a ter desvalorizações do preço de uma ação, tá? Então, é uma situação muito complicada, eu vejo vídeos de pessoas aí no YouTube colocando quais as 3 ações, as 5 ações aí para o longo prazo, etc. Isso é extremamente perigoso, porque o longo prazo dela, o fim do longo prazo pode ser na próxima semana, tá? Então, eu vou mostrar uma ação aqui para vocês que, na parte fundamentalista, era uma maravilha, tá? A gente vê isso pelo preço das ações. E é a BRF, tá? É a BRFS3, é a Brasil Foods, tá? Então, vou colocar na tela aqui e a gente vai analisar via dados, né? Vamos ver pelo gráfico de preço o que ele vinha fazendo aí desde 2001 essa ação, tá? Então, vamos colocar aqui Brasil Foods, tá? Tá aqui, ó. Ação da Brasil Foods. Pessoal, vamos analisar aqui. Que eu comento sempre com vocês, uma tendência de alta. Ela tem o movimento do preço, ela funciona em movimentos de impulsão e correção. Impulsão, correção. Então, temos uma valorização do preço, depois uma desvalorização do preço, né? Então, veja que nessa tendência de alta, nós temos topos sempre mais altos e nós temos fundos mais altos. Podemos fazer esse padrão também, que é o movimento de lateralização, o preço anda durante um tempo de forma lateral, que isso aqui, essa forma lateral, é uma correção desse processo de alta aqui, para depois ele voltar a subir e continuar sua tendência de alta, fazendo novas lateralizações e subir novamente. Isso aqui é uma tendência de alta, tá? Se eu fosse classificar uma tendência de alta, colocar um canal aqui, ó, dessa tendência de alta, tá? Isso aqui é uma tendência de alta. Acontece que esta ação aqui desde 2001, tá? Eu tenho aqui esse histórico aqui. Eu estou num gráfico mensal. Então não é um gráfico que eu tenho movimentos diários, tá? É movimento mensal. Então cada barra dessa equivale à movimentação de um mês, tá? E o movimento de zigue-zague ascendente ou zigue-zague descendente, que é a tendência de baixa, essas movimentações acontecem nos gráficos diários, semanais e mensais. Sendo que o gráfico mensal é um gráfico muito mais poderoso. Então, o movimento que acontece no gráfico mensal, a movimentação ela é mais importante. Você tem que dar mais importância para os sinais que acontecem no gráfico mensal, certo? Então vamos ver Brasil Foods aqui. Vamos ver se ela estava numa tendência de alta. Aqui 2001, tá? Ela entra numa tendência de alta, zigue-zagues ascendentes, né? Ó, movimentos longos de alta, e temos uma correção, movimentos de alta, aí uma lateralização de alguns meses, sobe, ó, lateralização de alguns meses, essa lateralização é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Ele vai fazendo essa movimentação, tá? E aqui, ó, a gente partiu de 2001 mas aqui já estamos em 2009, tá? 2009, teve a crise de 2009 no mercado como um todo, né? O subprime lá nos Estados Unidos, e ela retomou a alta, né? Violenta aqui, subindo, né? Subindo, tá?
Tá aqui, ó. Aí faz um movimento lateral aqui, ó, lateral e sobe, tá? Mas o que acontece? Eu vou voltar aqui. Veja essa lateralização aqui, ó. Opa, peraí. Veja esta lateralização aqui, tá? Como é que vai ser quebrado o movimento de alta? Quando a gente fizer topos e fundos descendentes, né? Então, se nós viermos para cá e fizermos isso aqui, ó, começar a afundar o preço, aí faz um fundo aqui, mais baixo que esse fundo aqui, dessa lateralização, depois ele sobe aqui, faz um topo mais baixo que esse, depois a gente perde o fundo, esse aqui, e começa uma tendência de baixa, né? Começa uma tendência de baixa. Então, nós tínhamos uma tendência de alta na Brasil Foods aí de longa data. De longa data. Eu vou botar um canalzinho aqui, um canal de alta, tá? Eu vou botar um canal de alta aqui, tá? Tínhamos esse canal aí, certo? E se eu tirar os candles, o que eu vejo aí é sempre o preço se valorizando, né? A gente está vendo aqui, ó, o preço se valorizando. Está vendo os topos aqui, ó? Sempre topos mais altos. O preço escalando dentro de uma movimentação ascendente, ok? E aí, pessoal, isso aqui é 2001 e foi até 2015, tá? 2015. Até que, olha o que acontece com o preço da ação. Olha o que acontece. Ele que tinha feito aqui, ó, esse fundo aqui, essa lateralização, eu vou até colocar aqui, se eu tirar isso aqui, ele tinha feito esta lateralização aqui, tá? Então, ele estava no movimento de alta, né, de topos e fundos ascendentes, ó. Aí ele faz um movimento lateral, sobe de novo. Só que quando ele faz essa última subida, no retorno, ele volta com muita força e perde esse fundo da lateralização. Ele cai aqui, ó. Ele cai. Aí, ele tenta subir e para aqui. Então, ele já fez um fundo mais baixo que esse. Aí, ele fez um topo e começa a cair. E esse topo é mais baixo que esse. Opa, sinal de alerta total. Perdendo esse fundo aqui, está decretada a tendência de baixa até que ela se reverta, tá? Então, o que acontece? Ele perde, vem até aqui, aí depois ele vai, faz um topo aqui, e olha lá, topos e fundos descendentes no gráfico mensal. Mensal. Então, para de usar uma lupa e ficar olhando o gráfico diário, movimentação diária de todo santo dia. Ali tem muita movimentação falsa. Tem zigue-zagues ascendentes que são quebrados rapidamente. Tem zigue-zagues descendentes que são quebrados rapidamente. Tá? Então, aqui, dentro de um gráfico mensal, entra Brasil Foods e aqui essa tendência de baixa começa, faz um topo aqui em outubro de 2015 e começa a cair em outubro de 2015. E olha o que a gente vê aqui, ó. Esse canal vermelho foi um canal vermelho que eu fiz para a tendência de baixa da Brasil Foods, tá? Então, eu estou vendo topos e fundos, ó, topos descendentes e fundos descendentes, ok? E vou continuar. Olha lá, aqui foi a pandemia, a queda da pandemia, olha aqui, ó, o mergulho, fazendo novo fundo. Eu estou dentro de uma tendência de baixa claríssima. Então, quando eu tento comprar uma ação desse tipo, eu tenho um período de alta dentro dessa queda. Só que esse período de alta que a gente vê aqui, ele sempre será menor que a queda. A queda é mais forte, né? Então, de tempos em tempos, eles vão renovando os preços para baixo. Então, por isso que é muito perigoso comprar uma tendência de baixa, porque você está contra a movimentação do preço naquele momento. E esse momento pode durar algumas semanas, alguns meses e alguns anos. Então, quando você me fala, não, que eu quero comprar essa ação que já caiu muito, vai ser uma oportunidade aí quando o mercado retomar e etc. Eu costumo falar,
você não deve fazer esse tipo de coisa, porque você pode estar comprando agora essa ação, por exemplo, aqui, caiu aqui, nesse fundo aqui, que ela estava, você comprou em 2018. E é lógico, você coloca o capital ali em 2018, é lógico, daqui a alguns meses, um ano, você está esperando o seu dinheiro valorizar. Só que a tendência de baixa não acaba. Você não sabe quando vai acabar. E olha só, olha o preço. Olha o preço. Pessoal, isso aqui é hoje, ó. Isso aqui, ó, novembro de 2022. Agora, tendência de baixa desde outubro de 2015. Então, ela saiu desse patamar de R$ 70 a Brasil Foods e era uma baita empresa. Acho que ela ainda continua, eu acho, não sei, porque eu estou analisando apenas dados de preço, que é o que define para mim quando eu vou comprar e quando eu vou vender. Então, eu tive uma alta de 2001 até 2015. Eu tive 14 anos de alta. Então, volta a falar. A pessoa chega para mim e pergunta: Marcão, qual ação que eu devo comprar para longo prazo? Se ela fez essa pergunta para mim, por exemplo, aqui em 2013, 2014, eu olhar Brasil Foods, eu falar: Brasil Foods é para o longo prazo. Mas sempre eu vou falar isso porque eu sei como funciona o mercado. O mercado, uma hora, pode virar, pode sair de uma tendência de alta e ir para uma tendência de baixa. Então, se ele vai me perguntar, em 2013, 2014, eu indico Brasil Foods e daqui a pouco ela começa a cair, essa pessoa vai querer me responsabilizar porque eu dei uma dica para ela que Brasil Foods era uma ótima ação para o longo prazo. Pessoal, ninguém tem bola de cristal, pelo amor de Deus. Isso aqui se chama probabilidade. Então, quando temos uma tendência de alta clara, a probabilidade é que essa tendência de alta continue. Até quando? Até quando o preço mudar de direção. Então, você tem que entender sobre tendência, senão você não sabe se, a partir daquele momento, o mercado virou para aquela ação. E provavelmente, se Brasil Foods, desde 2015, aliás, esse período aqui foi o período que o mercado Ibovespa fez fundo no Ibovespa. Quase todas as ações do Ibovespa subiram forte a partir do início de 2016. Quase todas. E Brasil Foods fez o contrário. Ela só caiu com movimentos de alta dentro da tendência de baixa, porque é em zigue-zague, o mercado anda dessa forma, e nós estamos em 2022, no final de 2022, e nós temos uma tendência de baixa que iniciou em outubro de 2015, tá? Percebeu o perigo dessa pergunta? Então, para esse tipo de pergunta, eu falo, olha, existem várias ações muito boas para o longo prazo, mas você precisa estudar. Precisa estudar porque os fundamentos dessa empresa pode mudar. No meu caso, que analiso dados, eu estou vendo o que o preço está dizendo. Se o preço mudar de direção, eu vou falar que a partir daquele momento não vale mais a pena aportar naquela empresa. Ou, quem sabe, até vender sua posição, certo? É isso que eu vou falar, porque eu não sei se uma ótima ação hoje, por exemplo, Banco do Brasil, ela vai continuar sendo uma ótima ação nos próximos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, uma semana, daqui uma semana, eu não sei, tá? E é por isso que eu vou analisar. Mas eu não vou analisar pegando ruídos do dia a dia. Essa semana toda caiu, então não é por isso que a ação do Banco do Brasil, por exemplo, se transformou numa ação ruim que para o longo prazo. Não, eu vejo gráficos longos, o gráfico semanal, o gráfico mensal. Essas movimentações aqui são as movimentações mais importantes do mercado. É ali que está o grande ciclo do mercado. Então, se você quer pegar grandes rentabilidades,
500%, 600, 1000. Pessoal, é anos, 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, tá? E não sabemos como vai ser. Eu não sei o dia de amanhã, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Se alguém está falando isso para você, olha, vou te falar que ele está te enganando, porque não sabe. O que a gente sabe é probabilidade. Então, volto a falar. Se eu aposto em queda da Brasil Foods, é porque eu estou vendo esse zigue-zague descendente. Então, quando ela sobe aqui e ela começa a cair novamente, a minha aposta é que ela volte para dentro da tendência de baixa, porque ela está com um zigue-zague descendente. É isso. Então, eu vou na direção que o preço está me indicando. Ele tem uma tendência de alta de longo prazo, eu vou apostar naquela empresa, aportar, investir naquela empresa, naquele momento de recuo do preço, dentro de uma tendência de alta, e vou comprar. Se ela tem uma tendência de baixa, como a Brasil Foods, no meu caso, eu não compro. Eu fico de fora, porque o movimento dela mais forte no longo prazo é queda. Ela saiu de 70 e está hoje a R$ 10. E, pessoal, tudo que está hoje barato pode ficar mais barato. Ela pode cair mais 20%, 30%, 50%, 100%. Não sabemos, porque você não sabe se realmente está acontecendo algo que vai transformar essa empresa numa empresa pequena, que os fundamentos dela estão acabando, se diluindo. Você que deve ter assistido o meu vídeo aí do Credit Suisse, Credit Suisse era um dos maiores bancos da Suíça, um dos maiores bancos do mundo. Há 10 anos que ela está em tendência de baixa. Brasil Foods já tem aí quantos anos aqui? 7 anos que ela está em tendência de baixa. Ok? Então, pessoal, mais uma ação aí, tá? Que eu venho alertando. Olhe o que o preço está fazendo. Analise esses dados. Para de comprar ação e querer achar que não, estou comprando essa ação aqui para o futuro, etc. Pode ser que o futuro dela, que no caso Brasil Foods hoje é R$ 10, pode ser, tá? E só estou supondo, pode ser que daqui 5 anos o futuro dela é sair de R$ 10 para R$ 1. Tome muito cuidado. O que eu estou falando aqui é porque é experiência de mercado. Ok? Então, fico por aqui. E se você quiser receber vídeos com vários estudos de ações dentro do mercado brasileiro, mercado americano, comprar ações americanas, criptomoedas, se você gosta de criptomoedas, e investimentos em tesouro pré-fixado, IPCA, que a gente analisa via gráficos também, momento de começar a se expor a esses ativos. Então, entre no meu acompanhamento semanal, onde você vai receber vídeos com várias análises que eu vou fazendo, semana após semana, mês a mês, recebendo vídeos aí, 4 vídeos por mês aí, cada semana, né? Com análise de várias ações. Então, é só você entrar no link aí na descrição e entrar no grupo. R$ 35, né? Não vai fazer mal a ninguém, ok? E aí vai te ajudar aí para o longo prazo, porque a gente não vai ficar rico da noite para o dia. Pode esquecer isso, não existe isso, certo? Então, fico aqui e forte abraço!